A paz, Senhor, irmãos, aqui quem fala é o Mano WD. E a palavra de hoje se encontra em Juízes 16, que é 16, que diz assim: E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração. E lhe disse: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porquanto sou narizeu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-á a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele de todo o coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo na sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: Sairei ainda desta vez como dantes, e me sucederei, porque ele não sabia que já o espírito se tinha retirado dele. Essa passagem é muito forte porque fala sobre a desobediência de Sansão. Sansão desobedeceu a Deus. Ele não foi obediente. Ele tinha o voto de narizeu. E antes, tornando esse versículo, na mesma história de Sansão, ele cobiça uma mulher pelos olhos, por aquilo que os olhos dele se agradavam. Falavam: pai, mãe, eu achei uma mulher que ela é agradável aos meus olhos, eu desejo ela. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que Sansão teve não foi amor, foi paixão. E qual é a diferença da paixão para o amor? A paixão, ela é ardente, ela começa bonita, começa muito grande, começa parecendo que nunca vai acabar. Só que com o tempo a realidade vai vindo, o tempo vai passando e a paixão vai embora, ela se esfria. E se a pessoa depende apenas da paixão, ela abandona o relacionamento. Mas o amor, ele é diferente. O amor, ele pode começar fervendo, pode ser aquela coisa esplêndida, incrível. Mas mesmo na dificuldade, o amor nos ama. Mesmo na dificuldade, o amor persiste. Porque essa é a maior prova de amor. Persistir, morrer por uma pessoa. E foi isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então aqui, Sansão, ele se deixou ser dominado. Ele fechou seus olhos espirituais. Sansão, sua mãe era estéril e seu pai era sem esperanças de que sua mulher podia dar-lhe filhos. Então o anjo do Senhor aparece a ela. Aparece a mãe de Sansão e fala: uma criança será gerada no teu ventre, porque você é estéril, mas uma criança será gerada no teu ventre. Então ela vai e fala para o pai de Sansão tudo o que aconteceu, e ele, crendo, eles vão ver se o anjo está lá ainda. O anjo já se retirava, mas ele ora para Deus e o anjo volta. E quando o anjo volta, ela corre para chamar seu marido, o marido vem, eles falam com o anjo, e depois que ele oferece o holocausto e ele vê o anjo subindo pelo fogo, eles caem com os rostos em terra, porque eles acreditavam que era apenas um homem, mas enviado por Deus. Mas quando eles veem o homem subindo pelo fogo, eles falam: um anjo. Aí ele se desespera, ele fala para sua mulher: vimos um anjo
certamente morreremos. Mas a sua mulher o acalma, dizendo que o Senhor não os mataria antes sem cumprir o propósito. Porque o Senhor, nosso Deus, não é um Deus, que nem eu disse no vídeo passado, nosso Deus não é um Deus de mentira. Nosso Deus é um Deus de promessa, um Deus que fala e um Deus que faz, um Deus que realiza milagres, um Deus que começa um propósito com início, meio e fim. Então, Sansão escolhe a paixão. Ele não escolhe abrir os seus olhos, porque o amor, até mesmo alguém que ama tem os olhos abertos, porque não, eu amo aquela pessoa, mas o amor não é só um sentimento. O amor é uma decisão. E para ter uma decisão eu preciso pensar, preciso ser racional, preciso ser espiritual, preciso ser filho de Cristo, preciso ser os dois. Então, Sansão poderia, olha, eu tô começando a desejar demais essa mulher mais do que Deus. Então, olha, eu vou dar uma afastada ali, pera aí. Beleza, tranquilo, mas pera aí, eu prefiro Deus. Entende? Mas Sansão não olha, ele se guia pela paixão. Ele deixa a sua carne dominar. E quando o Espírito de Deus desce sobre Sansão, aqui fala, ele fere com um queixo, com uma queixada de jumento, se eu não me engano. O nome é queixada. Um minuto, aqui ó. Que enigma de Sansão. Aqui ó, queixada. Sansão fere a 1000 homens com uma queixada de jumento. Gente, Sansão despedaçou um filhote de leão com as mãos nuas. Sansão destruiu, óbvio que depois que ele foi enganado, que ele foi vendido, que ele foi entregue, né? Ele foi vendido, que ele teve seus olhos arrancados, ele pediu para que a pessoa colocasse ele nas colunas do templo de um Deus falso. Ele agarra e ele destrói com a última força que ele tem, que ele clama a Deus, e ele se mata e ele mata todo mundo com ele dentro daquele templo, porque ele usa suas últimas forças, porque ali o Espírito de Deus já não habitava mais nele. Só que ele pede para Deus, e olha como Deus é misericordioso. Ele clama para Deus, ele agarra as colunas do templo e ele esmaga as colunas, e os 3.000 homens e 3.000 mulheres que estavam no topo e embaixo do telhado do templo são esmagados, e os que estavam em cima caem, e Sansão morre com o peso de todo mundo caindo em cima dele. Mas ele pede a Deus, porque eram inimigos de guerra de Sansão, ele mata todo mundo, e ele fala que ele matou mais pessoas naquele evento do que em toda a sua vida. E como um homem só, gente, fere 1000 outros com uma queixada de jumento. Uma queixada é um negócio para puxar o jumento. Ele matou pessoas com uma queixada de jumento, cara. Ele despedaçou um filhote de leão com as mãos nuas. Isso não é uma obra de alguém que é normal. Claramente o Espírito Santo de Deus fala, o Espírito Santo de Deus descia sobre ele e surgia nele uma força inexplicável. Então, Sansão escolhe a paixão. Sansão escolhe o momento. Sansão escolhe o temporário. Ele não escolhe o eterno. Ele não escolhe viver um amor. Por isso o título do vídeo fala a retirada do espírito. Entende? Porque aqui o Espírito de Deus se retirou de Sansão. E nós devemos ficar espertos com isso. Porque, mas Sansão foi muito burro. Eu não sou que nem Sansão, sou mais esperto. Eu nunca trocaria Deus. Nós falamos isso, mas quantas vezes nós trocamos Ele por coisa menor? A gente tinha lá Sansão e Dalila.
A gente julga Pedro, Sansão e personagens bíblicos pelos seus erros, falando eu nunca teria cometido isso. Mas a gente comete coisas piores todos os dias. Nós mentimos, nós gostamos muito de julgar Pedro por ter negado Jesus 3 vezes, sendo que quando nós pecamos, nós negamos ele muito mais que 3 vezes. Nós, seres humanos, gostamos de nos achar mais espirituais do que os outros, melhores do que os outros. Mas não somos. Não somos nada. E é muito interessante parar para pensar que se não fosse por Deus, nenhum de nós estaria aqui. Se não fosse pelo sacrifício dele, nenhum de nós estaria aqui. Então nós temos que deixar de ser como Sansão e sermos obedientes como Davi. Nós temos que deixar de ser apegados às paixões como Sansão e sermos pacientes como Abraão, obedientes como Abraão, que iria sacrificar seu próprio filho Isaque. Mas o Senhor testou Abraão e viu que a felicidade de Abraão era o Senhor. E viu que a felicidade de Abraão estava em Deus e não nas coisas que Deus podia proporcioná-lo. Abraão não amava mais seu filho do que amava a Deus. Abraão não valorizava mais Isaque do que valorizava a Deus. Isaque sim era importante para Abraão, mas quando Deus pediu entrega de teu único filho para mim e dá em Isaque como sacrifício, ele vai com grande dor, mas ele fala: Pai, eu confio em Ti, Senhor, que seja feito. O Senhor me deu, Deus me deu, Deus pode tomar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quem somos nós para falar: Deus não pode tirar isso de mim? Porque Deus te deu, Deus pode tudo. Que nem aquela música de Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Então é isso. Deus deu, Deus toma, bendito seja o nome do Senhor. Deus nos deu a vida, Deus um dia tomará a nossa vida. Então bendito seja o nome do Senhor. Entende? Nós não temos que ficar presos às paixões desse mundo, presos ou presas às paixões desse mundo, mas nós temos que viver olhando para a cruz, olhando para cima, buscando intimidade, vivendo para Cristo, negando o mundo e vivendo para o Criador do mundo. Então, irmãos, essa é a palavra de hoje. E tome cuidado, porque uma pergunta eu tenho para fazer para você: o Espírito Santo de Deus ainda habita dentro de você? O Espírito Santo de Deus ainda está aí? Eu posso olhar para dentro de mim e falar: o Espírito ainda habita em mim, o Espírito ainda está dentro de mim. Mas e você? Tem se apegado mais às paixões do mundo ou a Cristo? O momento de fazer a sua escolha ainda, mas eu estou muito preso nas paixões do mundo. Dá para jogar, matar as paixões do mundo e viver exclusivamente para Cristo. Ainda dá tempo. Mas no dia que Ele voltar, aí acabou. Ou no dia que você morrer. No dia que nós formos embora, aí acabou. Mas ainda enquanto a vida ainda há mudança, há transformação. Então, se Deus nos deu mais um dia, que nós aproveitemos esse dia para refletir, para mudar, para pensar e não para retroceder. Então, irmãos, vamos terminar com uma oração na palavra, porque a palavra de hoje foi muito forte e graças a Deus por isso. Aqui, ó.
E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e lhe disse: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia-se a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o espírito se tinha retirado dele. Senhor, ó meu Deus Pai, nós pedimos ao Senhor, não deixe o Teu Espírito Santo sair de nós, Pai. Pai, não deixe que nossa fé desfaleça. Não deixe, Pai, que nós morramos na fé. Nós necessitamos de Ti. Senhor, ajuda-nos, pois quem somos nós sem a Ti, Pai? Glorificado e santificado seja o nome do Senhor, pois Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno. Senhor, tira toda a preocupação, tira toda a agonia, a dor, o desespero. Pai, ajuda, transforma, muda, molda essas vidas. Porque eu sei, Pai, molda a minha e a vida de todos os meus irmãos, pois nós precisamos do Senhor. Que somos nós sem o Senhor? Deus meu, eu peço que essa pessoa saia desse vídeo não da mesma forma que entrou, mas saia diferente, saia transformada. Nós te agradecemos, Pai, pois só Tu és Deus e só Tu pode todas as coisas. Nós te louvamos, nos regozijamos no Seu nome, e que seja feita não as nossas vontades, mas as vontades de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos. Amém e amém. Então, a paz, Senhor, irmãos. Aqui quem se despede de vocês é o Mano WD, e que não seja feita a minha, nem a tua, nem a nossa, mas a vontade de Cristo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.